Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá de novo, né, com a nossa videoaula. Vou pedir para vocês abrirem o Código Civil, né, deixarem nas abas aí do computador aberta. Prof, ainda está com saudade de vocês, preferia estar tendo essa aula em sala de aula, mas por causa dessa loucura que a gente está vivendo, né, nos tempos atuais, a gente vai continuar com as videoaulas para cumprir ementa, né? Então vocês vão olhar para minha carinha aqui, eu não estou olhando para a carinha de vocês, infelizmente, mas eu vou cumprir essa ementa com vocês, tá? Então vai estar disponibilizado a videoaula, vai ter o texto dessa aula e vai ter uma atividade discursiva para vocês também, tá? Tudo no sistema. Então, quando a gente retornar, né, aí a gente apara algumas arestas, né? Se for possível, dentro do cronograma, né? A gente tem que fazer uma revisão, mas vamos levando. É aula. A única diferença é que eu não estou vendo o rostinho de vocês, tá? Infelizmente. Mas é a mesma coisa que eu falaria em sala de aula. Então, vamos lá continuar aqui. Hoje a nossa aula, a gente vai falar de acessão. A acessão é um dos modos de aquisição da propriedade também. A gente já viu os modos de aquisição da propriedade, né? Já falei para vocês. Mas hoje a gente vai ver em específico. Vimos já o uso capião, já vimos o usufruto, habitação. E agora vamos para a tal da acessão. Então, a acessão, ela vai estar disposta no Código Civil do artigo 1248 até o artigo 1259. Vamos ler o que diz o artigo 1248, que é o principal, assim, né, o que inicia falando sobre a acessão. Vamos lá. Artigo 1248. A acessão pode dar-se: inciso 1, por formação de ilhas; inciso 2, por aluvião; inciso 3, por avulsão; inciso 4, por abandono de álveo; inciso 5, por plantações ou construções. Então, vamos entender agora cada um desses termozinhos, porque a gente vai ver um por um. E quais são as suas características, porque é o que fala nos artigos seguintes, do 1249 até o 1259, fala de cada um desses tipos de acessões. Os incisos do artigo 1248, ele traz os tipos de acessões, como pode acontecer a tal da acessão. O inciso 1 fala da formação de ilhas. Então, ilha, todo mundo conhece, né? Mas então elas são formadas por força natural, né? É um acúmulo de areia e materiais levados pela correnteza que forma aquele monte, né? E acaba sendo e se incorpora como uma parte da propriedade. Por que eu estou falando de acessão? A acessão é acrescer algo ao meu bem. Algo foi acrescido ao meu bem. Então, quando eu falo da acessão e desses modos de acessão, a ilha, por exemplo, tem ilhas que, quando eu compro um imóvel à beira-lago, não existe a ilha, mas ela pode se formar. E de quem é a ilha? Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, assim, percebam, há modos de eu implementar itens à minha propriedade, acrescer itens, isso que é a acessão, eu acresço algo ao meu bem e que acaba por me pertencer. E eu preciso distinguir como que foi feita essa acessão, porque quando eu falo de acessão, eu estou seguindo aquela regrinha básica, que o acessório segue o principal. O meu principal já existe, que é um imóvel, é um bem que foi acrescido de algo. Então eu fiz a acessão nele, e pelos modos que agora a gente vai ver dos incisos do artigo 1248 do Código Civil. O inciso 2, ele fala por aluvião. O que é o tal do aluvião? O aluvião é o acréscimo também, a gente está falando de acessão, formados de forma sucessiva e imperceptivelmente, porque é muito lento, tá? Por depósitos de terra, depósitos de aterro, ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio dessas águas. Então, seria um pedaço de terra, né? Seria uma parte acrescida que é feita através de depósito de aterros, que é trazida pelo curso
que é colocada ao longo das margens, né, dessa água corrente. Então, uma forma também de acrescer ao meu bem. O inciso 3, ele vai falar da avulsão. Então, eu tenho acessão através de avulsão, por avulsão. O que é a tal da avulsão? A avulsão ocorre quando, por força natural, violenta, daí tem impacto, né? Uma porção de terra, ela se destaca de um prédio e ela vai se juntar a outro. O que vai ser verificado aí? A avulsão, quando ela vem com essa força súbita, né? Essa força repentina, vem de repente dessa corrente de água, né? Ela arranca uma parte da construção, arranca uma parte considerável de um prédio e vai se incorporar em outro. E aí eu posso entender também uma parte, às vezes, de areia de um imóvel vizinho anterior ao meu, que acaba se depositando à minha margem, e trazida dessa forma abrupta, dessa forma violenta, né, repentina. Então é isso que eu vou entender pela avulsão. No inciso 4, fala por abandono de alvo. O que é o tal do abandono de alvo? Abandono de alvo é uma superfície de água, vai ter água em cima, que vai cobrir, sem transbordar, o solo nela existente. O solo natural, não é solo artificial, não. Que normalmente ele é enxuto. Então vem essa superfície de água, eu tenho um solo, ele está lá enxuto, vem essa superfície de água e cobre essa superfície de terra e acaba se tornando o quê? Uma piscina natural, gente. Então essa superfície que as águas, né, cobrem sem transbordar para o solo, vai formar uma piscina natural, e vai deixar normalmente enxuto, né, esse solo, é a forma de o abandono de alvo. E o último, que é o inciso 5, por construções ou plantações, né, ele fala por plantações ou construções, que são modos artificiais de acréscimo ao meu bem, que a gente chama desses acréscimos industriais, quando eu falo por plantação ou construção. A gente vai ver um pouquinho pormenorizado. Então, vamos entender aqui a seção em si, né? O que rege a doutrina em relação à seção. Então, ela é um modo normal, comum, originário, tá, de aquisição da propriedade, porque lembra, o acessório segue o principal. Se eu já tenho algo e me é acrescido algo, esse acréscimo vai pertencer geralmente ao proprietário. Então é um modo de eu adquirir a propriedade desse acréscimo que não existia, daquilo que me foi acrescido, que é criado por lei, né, em virtude do qual tudo que se incorpora a um bem fica pertencendo ao proprietário. Na cessão vai predominar o princípio do qual o acessório segue o principal. Só que a gente tem que entender o seguinte, com relação às suas consequências. Porque tem consequências, alguém perdeu algo, ou se formou algo que de repente pode acrescentar valor e está em divisa de vizinhos, em divisa de um rio, por exemplo, em que ambas as partes têm margens, ali do outro lado da margem tem propriedade, do lado de cá tem propriedade também, e se formou uma ilha ali no meio, de quem que é a ilha? Então, tem consequências quando ocorre a cessão. Essas consequências, elas vão se aplicar também ao princípio do enriquecimento, que veda, né, o enriquecimento sem causa. Então, é onde precisa ser analisada as consequências da cessão. O que o legislador entendeu? Que é mais conveniente atribuir o domínio da coisa acessória também ao dono do bem principal, da coisa principal, para evitar o estabelecimento de um condomínio forçado e indesejado. Não, eu tenho que agora aceitar o meu vizinho aqui junto à minha propriedade porque era dele anteriormente o tanto de terra que desceu com a força das águas. Não, então fica acrescido ali para aquele proprietário, né,
o que foi realizado em forma de acessão. Evitando, assim, o legislador tentou evitar algum tipo de lide, né? Só que também, ao mesmo tempo, o legislador procura evitar o enriquecimento ilícito, né? Aquele locupletamento ilícito, indevido, possibilitando o proprietário que sofreu o prejuízo, que foi desfalcado, ao percebimento do quê? Indenização. Então, para ficar tudo bacana, eu tive acréscimo na minha propriedade através de acessão, opa, beleza, posso ficar, mas quem sofreu o prejuízo tem que ser indenizado. Então, que nem a gente leu no artigo 248, né? A cessão vai se dar através de ilha, aluvião, avulsão, abandono de alveo, plantação ou construção. Quando a gente fala de plantação ou construção, a gente está falando de acessão industrial, porque foi feito pelo bicho homem, tá? Ou ele plantou, ou ele trabalhou a indústria, ou ele construiu, e por isso que vai se chamar a tal da acessão industrial. Então lembra que o ser humano foi lá e trabalhou para isso, ele construiu ou ele plantou, por isso que é a acessão industrial, sendo a acessão de móvel a imóvel. As demais são acessões físicas ou naturais, que a gente vai ver também, cada uma dessas espécies, por decorrerem de acessões naturais, decorrências de fatos naturais, né? Então, que pega nos outros incisos, do inciso 1 ao 4, acessão natural, 5 é o que a gente fala de acessão industrial, que é plantação e construção. Vamos ver agora uma por uma, a acessão física ou a natural, tá? A aquisição dessa propriedade das ilhas, formadas por força natural, acúmulo de areia, materiais levados pela correnteza, ocorre de acordo ou quando, né, a sua situação ou posição no leito dos rios propiciam isso, fazem que se formem essas ilhas. As ilhas que se formam no meio do rio, elas distribuem-se na proporção das testadas dos terrenos, até que a linha que dividir esse álveo ou o leito do rio em duas partes iguais consigam de forma muito clara e objetiva demonstrar a formação dessa ilha. Então, o que acontece? As ilhas que se formam no meio dos rios, elas vão se distribuir então, né, na proporção das testadas dos rios, até a linha que dividir o álveo e o leito do rio em duas partes iguais. Então a ilha tem que estar no meio do rio, porque daí ele divide o rio no meio. Então a característica da formação da ilha, né, é uma dos tipos. Então as que se formam entre essa linha e uma das margens, então perceba, vamos dividir o rio no meio, que seria o ideal do primeiro tipo de ilha, que se forma bem no meinho dela, né, do meio dessa linha do rio, mas também tem a possibilidade dela se formar mais para uma banda do rio, mais para outra. Então é o que o legislador fala, né, que quando elas se formam entre essa linha, né, e uma das margens, ou seja, mais para uma banda de uma margem, essa ilha vai se considerar acréscimo ao terreno dos ribeirinhos. O ribeirinho que estiver com o seu imóvel mais próximo, então vai acrescer ao imóvel, ao bem principal desse ribeirinho, né, fronteiro desse mesmo lado que está mais próximo da margem do rio. O que acontece? Para o direito civil, interessa somente as ilhas e as ilhotas surgidas nos rios não navegáveis. Por quê? Porque vai pertencer a domínio particular. Então a nossa legislação vai reger sobre isso, né? As ilhas particulares, em imóveis particulares. Vamos falar de aluvião. Aluvião, conforme diz a doutrina, né, é um aumento insensível, ou seja, quase que imperceptível por causa da velocidade desse aumento, tá? Que o rio anexa as terras tão devagar, que seria impossível em dado momento apreciar a quantidade que foi acrescida, porque é muito vagaroso. Assim, tipo, passa de hoje
está sendo acrescido algo na margem do meu rio que vai aumentar a extensão da minha propriedade. O que acontece? Mas é de forma tão vagarosa que de repente eu só vou conseguir perceber que o meu bem foi acrescido por parte de repente de areia, que fez uma margem maior no meu rio, daqui uns 10 anos. É um exemplo que eu estou dando, mas assim, porque não é perceptível num curto braço de tempo. A gente só vai conseguir ver o aluvião ocorrendo e perceber que ele ocorreu, né, que deu um acréscimo ao meu bem, depois de muito tempo, porque é muito lento, ele é imperceptível. Esses acréscimos de aluvião pertencem a quem? Ao dono dos terrenos marginais, onde segundo a regra de que o acessório segue o principal. Então, seguimos com o mesmo. O favorecido, né, não está obrigado a pagar indenização ao prejudicado, e nem nada. Por quê? Porque ele não tirou nada de ninguém. Não é que nem os outros tiram, mas assim, não teve quem sofresse o prejuízo. Então, nenhum particular, entretanto, pode fazer o quê? Realizar obra para determinar o aparecimento desse terreno aluvial, vindo de aluvião, em seu benefício. Opa, peraí, eu tô vendo que tem uma corrente de água aqui na margem da minha propriedade, eu vou dar uma forçadinha para aumentar a parte de areia, de terra da minha propriedade. Não pode, não tem como fazer isso. Quer dizer, tem como, mas não pode porque é proibido pelo Código Civil, tá? É vedado. Então, essas partes descobertas, né, pela essa retração das águas, né, que estão dormentes, mas que vão acrescendo, como lagos, os tanques, são chamadas de aluvião impróprio e não constituem acessão. Então, perceba, quando eu falo do aluvião, então eu vou ter um aumento imperceptível, insensível, num primeiro momento, porque depois de um longo prazo eu vou perceber isso, mas assim, ele é insensível, eu não consigo perceber de imediato que o rio anexa a minha terra. Ok, isso vai pertencer a mim e eu não tenho que pagar indenização nenhuma. Só que as partes descobertas pela retração das águas dormentes, então, a parte descoberta pela retração das águas dormentes, como, por exemplo, lagos e tanques, vão ser chamadas de aluvião impróprio e isso não vai se considerar acessão. Por quê? Na verdade, foi um fenômeno natural que não trouxe o acréscimo em si. Então, eu vou verificar o quê? Que a avulsão, quando da força súbita da corrente arranca uma parte considerável de um prédio, né, colocando sobre o outro, eu estou mudando agora a figura. Por que eu estou mudando a figura? Quando eu falo do aluvião, eu não percebo. É uma coisa tão tranquila que não dá para perceber de imediato. Mas quando eu estou falando da avulsão, aí já muda de esfera, porque a avulsão fala de força violenta. Fala de algo que é uma força rápida, súbita, acontece de repente, que a corrente, essa correnteza arranca uma parte considerada de um prédio e vai incorporá-lo a outro. Então, é o que a gente inclusive vê no Código de Águas também. O Código de Águas anda muito junto com essa parte da acessão, principalmente das acessões naturais, que é o que a gente está vendo agora. Então, lá no artigo 1251 do Código Civil, a avulsão ela vai se dar não só pela força corrente, né, como ainda por qualquer força natural e violenta. Um terremoto, né, um furacão, não importa, mas se for força natural, pode ser uma grande chuva, né, que traga uma enchente também. Então, também vai trazer isso, vai fazer com que se caracterize a acessão por avulsão. Porque perceba, o artigo 1251 do Código Civil, ele traz essa característica, ele traz essa peculiaridade, né, de qualquer força natural violenta que venha crescer o meu imóvel. Algum item, seja de terra, seja de área, seja de construção, não importa. Então, desse modo, pode ocorrer também a superposição, ou seja, vem um monte de terra por cima da minha terra, né? Ou vem parte de construção por cima da minha construção, ou parte de construção por cima da minha terra, não importa, por cima do meu bem. Então, eu estou falando dessa avulsão que veio por esse fenômeno natural de impacto muito forte. Então, que é chamado que quando vem por cima, ele é uma superposição.
Contudo, quando a avulsão é de coisa não suscetível de aderência natural, ou seja, ela não vem por obra natural, não vem pela correnteza, ela não vem por uma enchente, ela não vem por uma força de chuva, ela não vem por terremoto, ela não vem por força natural, tá? Vai ser aplicado o que? O disposto lá no artigo 1233 do Código Civil, que fala sobre a coisa perdida, que deve ser devolvida ao seu dono. Ou seja, eu só tenho direito à avulsão se ela vier de forma natural. Se ela vier de forma artificial, eu tenho que devolver aquele item ou fazer com que seja devolvido aquele acréscimo para o dono original, tá? Então, na avulsão, o que é importante? Que esse acréscimo, na regra geral, ele passa a pertencer ao dono da coisa principal. Se o proprietário do prédio, que teve lá o desfalque dele, que teve o prejuízo dele, reclamar dentro do prazo decadencial de 1 ano, reclamar para o dono do prédio acrescido, eu recebi o acréscimo do prédio de cima da minha propriedade. Se o dono do prédio que sofreu prejuízo por causa da avulsão vier reclamar para mim, eu vou ter que fazer o quê? Indenizar. Se eu quiser ficar com esse acréscimo no meu imóvel, então eu vou ter que indenizar o dono do prédio que se sentiu prejudicado, que perdeu parte da propriedade dele. Então, no caso de eu não querer devolver, se eu quiser devolver, eu devolvo, não pago a indenização. Então, vai caber ao dono do prédio acrescido a opção de concordar que se remova a parte acrescida, né, ou indenizar o reclamante. O Código de Águas define o termo álveo, que a gente viu já, como uma superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinariamente enxuto. Está lá no artigo 9º do Código de Águas. Então, em suma, o leito do rio. O que a gente está falando? Álveo é o leito do rio. Por exemplo, o álveo abandonado de rio público ou particular pertence aos proprietários ribeirinhos. Então, quem que é proprietário do leito do rio? Os ribeirinhos que ali moram, que têm a sua propriedade ali naquela margem do rio. E se esse álveo for formado ao meio, né, se eu tiver a formação dessa superfície de águas que cobre, né, de repente uma ilha, sem transbordar para o solo natural, criou-se lá a ilha ali no meio, né? Se esse álveo abandonado do rio público, particular ou privado, pertence ao tal dos ribeirinhos, das duas margens, né, nas proporções testadas de cada um deles, então eu tenho que, se esse álveo tiver mais para a direita ou mais para a esquerda, vai pertencer mais àquele que tiver a propriedade mais próxima desse álveo, tá? O Código de Águas, no artigo 10, fala que das duas margens dos ribeirinhos, né, os proprietários ribeirinhos das duas margens vão ter o direito ao álveo na proporção das testadas até a linha mediana daquele. Repito, então é a mesma coisa. Para a banda que estiver pendendo mais parte do álveo, é que vai pertencer esse acréscimo para o ribeirinho respectivo. Os limites dos imóveis desses confinantes não vão sofrer modificação se o curso d'água que serve de divisa vier a ser alterado. Então, não posso fazer uma alteração artificial da água com o intuito de prejudicar o meu vizinho da frente, que eu acho que ele está com mais parte de ilha do que eu, e se eu conseguir desviar esse curso da água, eu vou ficar, de repente, fazer uma formação de ilha maior para mim. Então, isso não vai ter validade para mim se eu agir dessa forma. Se eu quiser modificar o limite
do meu imóvel também, né? Eu estou falando do caso da ilha, mas às vezes eu posso criar agir desperta, colocar um fluxo de água maior para o meu vizinho, para fazer com que aumente a quantidade da divisa, né, da minha propriedade. Então, ou seja, eu não posso agir de má fé, porque se eu agir de má fé, então não vai dar certo, eu não vou conseguir a acessão que eu desejo. Vamos entender as acessões industriais, que eu já expliquei aqui para vocês. A acessão industrial eu vou entender como as construções e plantações que são feitas pelo homem. Além de acessão industrial, eu também posso entender como acessão artificial. Tanto faz, a doutrina vai falar em acessão industrial ou artificial, são sinônimas, ambas para caracterizarem as construções ou as plantações realizadas pelos homens, pelo ser humano. A regra básica da acessão industrial, ela vai estar na presunção de que toda construção ou plantação existente de um terreno foi feita pelo proprietário e a sua custa. Vai tratar assim de presunção vencível. Por quê? Porque vai admitir prova em contrário. Regra geral, a cessão industrial é feita pelo proprietário. Pode ser ilidida? Pode ser combatida? Eu posso contestar? Posso. Eu vou ter que provar que não foi o proprietário que fez essa cessão, não foi ele que construiu e que não foi ele que plantou. Essa presunção, né, se ilide nas hipóteses mencionadas do artigo 1254 e seguintes do Código Civil. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, porque isso que vocês vão ver do artigo 1254 e seguinte são as formas de contestação da acessão industrial, ok? Então leia o 1254 e seguinte. Outra característica, se o proprietário semear, né, o proprietário semeia, planta ou edifica em seu próprio terreno, mas com sementes e material de outra pessoa, o que vai acontecer? Ele vai adquirir a propriedade daquilo que foi plantado, visto que o acessório vai seguir o principal. O que adere ao solo, a esse se incorpora. Entretanto, né, para evitar o tal do enriquecimento ilícito, sem justa causa, o artigo 1254 do Código Civil, ele traz que esse proprietário vai ter que reembolsar o valor do que ele utilizou, ou seja, da semente alheia, por exemplo, respondendo ainda por perdas e danos se ele tiver agido de má fé. Cabe muito naquela hipótese das transações, das negociações entre fazendeiros. Às vezes um adquire semente dos outros. E aí o que acontece? O que cedeu a semente, ele não pode cobrar, eu te dei, sei lá, X de sementes para você plantar milho, aí nasceu o teu milho, agora você não me pagou, eu vou pegar o teu milho para mim. Não, o que eu tenho que pagar é o valor da semente. O que eu produzi, não, o que eu produzi é meu, está na minha propriedade. Então é essa figura que o artigo 1254 traz para a gente. Outra, eu não posso ter agido de má fé, porque se eu agir de má fé, então eu vou ter que entregar a acessão que seria minha para a pessoa que foi prejudicada. Então, por outro lado, vamos ver outro viés. Quem planta, semeia ou edifica em terreno alheio, agora não é mais no meu terreno, eu estou falando do terreno alheio, não é mais a minha propriedade, estou falando que eu estou edificando, construindo, plantando em outra propriedade que não me pertence. Então, nesse caso, eu vou perder o que eu fiz em proveito do proprietário, as sementes, as plantas, as construções. Contudo, se eu tiver de boa fé, eu vou ter direito ao quê? A indenização, porque também eu não posso, o proprietário desse imóvel que eu plantei, ele não pode se enriquecer ilicitamente às minhas custas, então vai perder também. O Código Civil, no artigo 1255, ele traz isso, né, sobre essa má-fé.
No entanto, se eu estiver de má fé, né, o proprietário vai ter a opção de me obrigar a repor as coisas no estado anterior, natural. Tipo, eu não queria que você plantasse aqui, você plantou por quê? Você sabia que a propriedade era sua, então deixa a propriedade do jeito que estava antes. Né? Ou seja, vai mandar eu retirar a planta ou vai falar para eu demolir a edificação, porque eu também posso ter construído em propriedade que não era minha. E pagar pelos prejuízos ou deixar que permaneça a seu benefício, né, o que eu construí, mas daí sem a tal da indenização. Por quê? Porque não seria justo, com efeito, o que o plantador ou que o construtor que procedesse de má fé fosse encontrar para esta uma proteção em ordem jurídica e receber indenização pelo seu ato ilícito, em condição melhor do que o possuidor de má fé, que também nenhuma indenização recebe. Então, se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé, tá, galera, plantou ou edificou, vai adquirir a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo entre as partes. Então, essa última regra vai constituir uma inovação introduzida pelo Código Civil, caracterizando uma espécie de desapropriação no interesse privado. Configura-se o que a doutrina chama de acessão inversa, que vai se reger pelo princípio da função social da propriedade. O artigo 1255 do Código Civil somente vai se aplicar às construções e plantações que são accessões industriais e não às benfeitorias, que não são coisas novas. Accessão eu construo novo, benfeitoria não, eu já tenho aquilo e eu vou melhorando. Por isso que fala que não são coisas novas. Mas apenas então, né, o que diz a indenização do artigo 255 ou o refazimento que seja, tá? Vai ser somente em relação às accessões industriais e não em relação às benfeitorias, que não são coisas novas, mas apenas os acréscimos ou os melhoramentos de obras já feitos, benfeitoria. Nas accessões, né, o proprietário paga o justo valor, isto é, o valor que realmente vale dos materiais, da mão de obra, e nas benfeitorias, estando o possuidor de má fé, pode o proprietário optar entre o valor atual e o custo da obra, aquilo que realmente custou, devendo ainda esse valor ser corrigido monetariamente. Se de ambas as partes houver má fé, eu sei que estão construindo e eu não falei nada, e a outra parte sabe que está construindo em coisa que não é dela e também fica quietinha, por exemplo, ou planta, não importa, né? O que vai ocorrer? Qual é o exemplo? O proprietário vai adquirir as sementes, as plantas, a construção, que seja, mas ele vai ser obrigado a ressarcir o valor das accessões que foram introduzidas na propriedade dele. A falta de elementos positivos presume a lei acaba por fazer ainda o que está disposto no parágrafo único do artigo 256, em que a má-fé do proprietário, quando o trabalho da construção ou lavoura foi realizado em sua presença, sem impugnação sua, então não vai ser devido. O mesmo se aplica quando o terceiro, que não é dono das sementes, das plantas ou materiais, emprega-os de boa fé em solo alheio. Então, assim, mesmo o proprietário, os adquire e o dono das plantas ou seus materiais poderá cobrar a indenização do dono do solo quando não puder havê-las do plantador ou do construtor. Quando o valor do terreno era inferior ao da construção ou plantação levantada de boa fé, tá? Não é de má fé. Entendiam alguns que ela era injusta, né? Isso era uma regra do Código Civil de 1916, que determinava que ia haver perda em favor do dono do solo. Na jurisprudência vinha sendo acolhido o entendimento que a construção
invadia terreno alheio em parte mínima e não lhe prejudicava a utilização, então o invasor não devia ser condenado a demoli-la ou desfazê-la, mas apenas indenizar a área invadida, segundo um justo valor. O atual Código Civil veio suprindo a omissão do Código de 16, disciplinou a questão no artigo 1258, que diz o seguinte: se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte desse, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Então fala novamente da figura da construção. A invasão pela construção da área alheia considerável, né? Então eu tenho uma invasão pela construção de área alheia de forma considerável no meu imóvel, por exemplo, ela vai vir disciplinada no artigo 259 do Código Civil, que diz o seguinte: se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se de má fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Então, o 1259 do Código Civil fala que se o construtor tiver de boa fé e ele acabou invadindo a área, né, o solo alheio, que excedeu 20% dessa área, quando ele fala 20ª parte é 20% dessa área, vai adquirir a propriedade da parte do solo invadido, responder por perdas e danos, ou seja, ele vai indenizar a outra parte.